Redes peer-to-peer. O que são elas? Redes peer-to-peer. O que são elas? Bom, é comum que quando você começa a estudar rede de computadores, a primeira arquitetura que você conheça seja a arquitetura cliente-servidor, onde você tem clientes, que vão solicitar dados a partir de requisições e servidores vão responder essas requisições através de respostas. Porém, essa forma, esse paradigma de comunicação cliente-servidor não é o único que existe. Nós temos, por exemplo, as redes peer-to-peer, ou P2P, no português, que são redes onde você não tem necessariamente um cliente e um servidor, mas sim todos os nós da rede, todos os dispositivos conectados nessa rede podem tanto atuar servindo, oferecendo dados ou serviços, quanto solicitando. Então, quer dizer que se você se conectar numa rede peer-to-peer, você passa a ser um servidor e um cliente ao mesmo tempo. Na verdade, nós não chamamos nem de cliente nem de servidor, nós apenas chamamos de nó. Nós chamamos você de um nó da rede peer-to-peer. Redes peer-to-peer. O que são elas? E aí, falando da nossa camada de aplicação, que é o assunto que nós estamos estudando agora em aula, eu vou contar para vocês que as redes peer-to-peer têm alguns protocolos específicos. Vocês provavelmente devem ter usado o torrent, onde você consegue fazer download de um vídeo, por exemplo, de uma maneira muito mais rápida, porque você não vai pegar isso de um servidor que muitas vezes vai limitar a largura de banda, a taxa de upload desse servidor. E sim, você vai pegar de vários nós que estão distribuídos, ou seja, eles estão em uma rede, organizados em uma rede peer-to-peer. Então, quando você faz o download de um arquivo via torrent, você está usando um protocolo de camada de aplicação chamado BitTorrent. Então, esse é um protocolo que, assim como HTTP, FTP, EDNS, etc., ele usa a camada de aplicação para implementar esses procedimentos que permitem, então, que você sincronize os seus dados, baixando de dispositivos que estão remotamente distribuídos, e você, ao mesmo tempo, pode transmitir esses arquivos ou esses pedaços de arquivos que você está baixando de vários dispositivos para outros dispositivos. Então, assim que você consegue fazer o download de um pedaço de um filme, você já consegue servir a rede, servir outros nós da rede com aquele pedaço de filme que você tem. Então, você pode paralelizar, simultaneamente você pode fazer download e upload dos pedaços de informação. Uma outra curiosidade é que o Skype, quando ele surgiu, ele ainda não era da Microsoft, depois ele foi comprado pela Microsoft, ele não tinha capacidade de servidores, e para poder se popularizar e ganhar escalabilidade, ou seja, permitir que vários clientes se comunicassem entre si, eles usavam redes peer-to-peer. Assim, a comunicação dependia exclusivamente da capacidade de recursos dos dois nós que estavam se comunicando. Você e seu amigo, por exemplo. Dependia apenas do computador de vocês e vocês não precisavam, não dependiam de ter um servidor centralizado para gerenciar essa comunicação. Tá? Na verdade, até tem um servidor centralizado, que a gente chama ele de tracker. Um tracker, ele não é um servidor que serve dados, ele apenas tem informações sobre os nós da rede peer-to-peer que servem dados. Então você deve se perguntar, mas como é que esses vários clientes eles se conhecem? Como é que eu consigo acessar o conteúdo que está num outro cliente, sendo que ele não é um servidor oficial, digamos assim, não tem um endereço de IP conhecido, não tem um DNS associado àquele endereço de IP, então você não pode digitar www.skype.com, Isso aí não te levaria a comunicação direta com seu amigo. Então, naquele caso, você tinha que ter um tracker, que é aquele servidor que faz o meio campo. Ele sabe que o seu amigo tem um nome de usuário que está associado com o IP que ele está conectado e você também tem um nome de usuário que está associado com o seu IP. Então, esse tracker é um servidor que coordena e permite que você descubra os seus pares, tá? Isso também é usado no torrent e em outras aplicações. Então, tem esses servidores que são trackers. Então, a rede peer-to-peer também tem servidores, mas esses servidores são diferentes. Eles não servem os dados em si. Não provém serviços como o servidor tradicional provê. E sim, ele tem esse serviço específico que é dar informação sobre pares. Ele ajuda, coordena a rede peer-to-peer. Mas ele não é obrigatório. Você poderia fazer manualmente ou usar até mesmo um outro protocolo para fazer a descoberta de clientes. Usando a terminologia correta, é a descoberta de nós, tá? Que atuam tanto quanto cliente quanto como servidores. Tá? Se você não quer ter um tracker, você pode ainda usar um sistema chamado DHT, que significa Distributed Table Hash, ou Hash Table, na verdade, que no português seria uma tabela hash distribuída, que permite então que os nós consigam
descobrir outros nós e se coordenar entre si sem necessidade de um servidor. Tá? Então existe esse tipo de sistema que permite, né, você substituir esse tracker. E para que você consiga ter um grande arquivo quebrado em pequenos arquivinhos, em pequenos pedacinhos, né, o torrent ele tem... Torrent, não só ele, né? Na verdade, a rede peer-to-peer como um todo, mas o torrent, inclusive, eles têm uma técnica chamada swarming. Swarming, né, uma tradução direta seria enxameação, né, alguma coisa do tipo, porque um swarm, ele é um enxame, né, como enxame de abelha, por exemplo. Então, a ideia é essa, é você pegar um arquivão como se ele fosse um enxame de abelhas e você vai pegar cada uma das abelhas como sendo um pedacinho daquele enxame, tá? Então, por isso que o nome é swarming. É você basicamente dividir em pedaços menores. E com isso você consegue transmitir, né, se você estiver atuando como servidor, transmitir pequenos pedacinhos para diferentes pares. E ao mesmo tempo, se você for o cliente, você pode baixar um arquivo completo, né, em partes de diferentes hosts. Você vai estar fazendo vários downloads ao mesmo tempo, que na verdade, quando você unir todos esses pedacinhos, eles vão ser um único download. E o protocolo que você está usando, né, por exemplo, o BitTorrent, vai ser responsável por unir essas informações e trazer para você, né, um arquivo finalizado, como por exemplo um vídeo, lá no final das contas. Então, pessoal, nesse momento deve ter ficado claro já para vocês que as redes peer-to-peer têm uma série de vantagens. Por exemplo, se cair um nó da rede, não tem problema, porque os dados estão replicados. Não vai interferir, né, no final, no download do arquivo pelo cliente que está baixando, né, por aquele par que está baixando. Então, ela tem tolerância a falhas. Se um ou mais dispositivos falharem, a rede continua de pé. Você continua acessando serviços ou informações, dados, enfim, que os outros nós vão ter uma cópia, né? Vão ter uma redundância. Essa é uma grande vantagem da rede peer-to-peer. Um ataque de negação de serviço, por exemplo, não conseguiria derrubar de maneira tão trivial uma rede peer-to-peer como ele faria com um servidor centralizado, né? O servidor centralizado ele tem ponto único de falhas. No nosso caso, nós não temos mais um ponto único de falhas, né? Nós teríamos que ter todos os dispositivos falhando, ou a maioria deles, para que a rede peer-to-peer não funcionasse. Isso sem falar na escalabilidade também que a rede peer-to-peer traz, né? Na eficiência de uso de banda, você não precisa usar toda a sua banda, por exemplo, para fazer upload de um arquivo, você pode fazer upload de um pedacinho de arquivo, enquanto outros servidores, né, outros nós estão servindo aquele mesmo cliente que queria um arquivo e vice-versa, né? Se você for o cliente, estiver atuando como um nó que está recebendo informações, você também não vai ficar refém, né, da taxa de upload de um servidor, e sim você vai poder aproveitar o upload de vários servidores ao mesmo tempo, né, que não são servidores, são os nós. Então eu estou usando cliente e servidor o tempo todo para vocês entenderem que eles são nós, mas que atuam como papel de cliente e como papel de servidor, servindo e, né, também consumindo informações. Bom, mas se as redes peer-to-peer são tão boas assim, por que não se usa apenas redes peer-to-peer hoje em dia? Pessoal, as redes peer-to-peer elas têm uma grande desvantagem, embora tenham todas aquelas vantagens, né, que eu acabei de mencionar, ela tem uma grande desvantagem que é você ter que gerenciar aquele monte de nó, né? Por mais que tenha protocolos para fazer tudo isso se torna um pouco complexo, especialmente quando você está transmitindo informações sensíveis, já que qualquer pessoa, né, qualquer dispositivo pode fazer parte dessa rede, se você não tiver um controle. É difícil de você fazer, por exemplo, um controle de acesso distribuído. Embora que você possa ter um controle de acesso distribuído, você ainda vai ter seus dados em vários lugares diferentes, que, embora que não sejam um único ponto de falha, eles são vários pontos suscetíveis a ataques. Não ataques de negação de serviço necessariamente, mas ataques de roubo de informação. Então, se você está preocupado, por exemplo, com a confidencialidade, você ter a informação em vários lugares, você amplia a superfície de ataque. Cada um desses nós ele pode ter vulnerabilidade diferente. Ele pode ter um componente desatualizado, ele pode ter uma rede insegura. Então, quer dizer, quanto mais nós você tem na rede, quanto mais distribuídos estão seus dados por nós diferentes, com diferentes níveis de segurança, mais fácil é para um atacante encontrar um elo mais fraco, ou seja, um daqueles nós que não tem uma segurança forte o suficiente. Tá? Então esse é um exemplo, né, de desvantagem. Tem várias outras vantagens e desvantagens das redes peer-to-peer, mas na aplicação correta são redes excelentes. Para fechar nosso vídeo, então vamos recapitular alguns conceitos chaves aí, né? A rede peer-to-peer ela tem o swarming, ela consegue distribuir um arquivo em pequenos pedacinhos, ela consegue ser tolerante a falhas, ela tem mecanismos como, por exemplo, o tracker para poder fazer conexão entre os diferentes nós. Ela pode usar também o DHT, né, Distributed Hash Table, para fazer essa descoberta sem usar um servidor chamado tracker, né, sem esse componente.
E o mais importante, a rede peer-to-peer ela pode transformar a forma com que nós usamos a internet, né? Com que nós nos comunicamos pela internet, ela pode trazer muita escalabilidade, muita resiliência, mas ela tem também grandes desafios, especialmente em termos de segurança, no que diz respeito à privacidade e confidencialidade dos dados, tá, pessoal?